Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais conhecemos o Senhor, mais aumentamos a graça e a paz que sentimos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós criamos um relacionamento com Deus, mais os nossos pensamentos se tornam diferentes. E assim como nós pensamos diferentes, nós também sentimos diferente. Então, dentro de nós já não existe mais espaço para tristeza. Nós não sentimos mais dúvidas, não temos mais desconfiança e nem confundimos mais as coisas. Tudo se torna claro, porque a forma de eu olhar se torna a forma que Jesus veria, porque é o Espírito Santo que influencia os meus caminhos e as minhas decisões. Mas a nossa fé, ela só pode aumentar de uma única maneira, não é através da nossa vontade, mas é lendo a palavra de Deus no Novo Testamento, porque é através das palavras de Jesus Cristo que a minha fé ela começa a desenvolver e assim outros dons ou outras percepções começam a existir dentro de mim. Antes, nós vivíamos buscando a aprovação das pessoas e que para que a nossa vida ela pudesse dar certo, era necessário que tudo aquilo que nós desejássemos também acontecesse. Senão, nós não nos sentiríamos satisfeitos, como se em algum dado momento nós já estivéssemos sentido assim. É sempre aquele sentimento de falta e o mesmo sentimento de busca. E nós só podemos quebrar essa barreira através do conhecimento. A leitura da palavra de Deus, ela é fundamental. É impossível eu adquirir fé apenas indo na igreja uma vez por semana. É impossível eu adquirir fé se eu não ouvir louvores. Eu, sinceramente, no passado eu ouvia músicas que eram seculares, músicas do mundo. Mas hoje eu não consigo mais. Por quê? Porque isso incomoda os meus sentimentos, perturba as coisas que eu sinto. Porque eu consigo comparar hoje o que me faz bem e o que não faz. Então, se eu tenho uma atitude que logo os meus sentimentos acusam, olha, você falou demais, você não deveria ter dito isso, ou você deveria ter feito isso. Então Deus ele começa a dar instrução para a gente através dos nossos pensamentos. E assim, quando nós seguimos sem questionar, quando nós fazemos aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, nós vamos tendo recompensa através dos nossos sentimentos, como se fosse um reforço positivo e um reforço negativo. Se a gente vai lá em 2 Pedro 1, versículo 2 a 4, a palavra do Senhor ela diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos nos tornar parte na sua natureza divina. Então, quem está conversando conosco? O apóstolo Pedro. Onde que ele estava aqui? Ele estava preso em Roma. E é interessante que da mesma forma que Paulo, ele mesmo preso, ele escrevia cartas. E o que ele estava tentando fazer? Preservar os pensamentos dele. Presta atenção que quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo o que aquelas pessoas pensavam. Quando nós pensamos da mesma forma que ele, o Espírito Santo entende que nós vamos começar a agir,
que nós estamos aptos a estar na presença de Deus, que nós estamos buscando ter uma comunhão com Ele. Então olha como tudo parte dos nossos pensamentos, é onde a batalha espiritual acontece, é onde as perturbações acontecem, é o lugar que você bebe para tentar dominar a tua mente, é onde o remédio atua quando você acredita que você tem algum tipo de transtorno ou alguma coisa, porque um ser humano sem Deus diagnosticou a ausência de Deus. Então, quando falta o conhecimento, falta tudo. E ele começa descrevendo os sentimentos. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais. Se eu só falar isso, parece que é um tanto quanto vazio. Olha, que a graça e a paz de Deus esteja com você. Aí você pode ficar se pensando, como que isso acontece? Como que eu sinto paz se eu sou uma pessoa que o tempo inteiro meu espírito está perturbado? Se o tempo inteiro eu tenho acesso de raiva, que eu não consigo controlar o meu gênio, como que isso funciona? Você vê que quando eu desejo algo para alguém, mas eu não digo o caminho, eu não dou a instrução, eu não aponto o que tem que ser feito, eu não dou um testemunho, um exemplo, chega a ser de uma crueldade tamanha, porque é como se eu estivesse oferecendo algo que eu tenho esse conhecimento, eu não tenho esse acesso, diferente das coisas do mundo. Uma pessoa que ela costuma fumar, por que ela faz isso? Porque de alguma forma, apesar de todos os malefícios que o cigarro tem, alguma coisa ele entrega de imediato, que a pessoa fica calma. Eu fumo e me acalma, eu como e me acalma, eu faço isso. Então, a gente faz uma coisa que sabiamente vai trazer mal para a nossa vida, porém, entre o mal que eu vou receber e o bem, entre aspas, que eu estou recebendo naquele instante, eu prefiro receber aquele bem, aquela migalha daquilo, do que propriamente entender o que está ali acontecendo comigo e a razão dessas coisas. E ele vai explicar como eu tenho graça e como eu tenho paz. Por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Por que eu fico perturbado? Por que Jesus diz, no mundo terei aflições ou no mundo terei perturbações? Justamente porque no mundo nós viveremos longe de Deus e cabe a mim trazer esse Deus para perto. Cabe a mim orar, cabe a mim louvar, cabe a mim ler a palavra de Deus e aquilo que for necessário será acrescentado através do conhecimento. E aonde que eu armazeno o conhecimento? Na minha mente. E quando eu começo a ter fé, ele vem parar para onde? Para dentro do meu coração. E assim tudo começa a mudar pela graça de Deus, que a graça de Deus é o quê? É eu sentir satisfação nas coisas que eu tenho, e a paz é o diabo não conseguir mais perturbar a minha cabeça, porque Jesus está vivendo comigo. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Parte da minha vontade, parte da minha capacidade, eu não tenho capacidade. Então, se eu consigo agradar a Deus, é por quê? Porque o poder dele está em mim. E o poder de Deus está na onde? Está na minha mente. Então ele blinda a minha mente, como nós já vimos em Efésios sobre a armadura do cristão, e não só blinda a minha mente, mas eu tenho armas. E como são essas armas? É a nossa fala. Se você olhar, tudo que nós estamos transmitindo são pensamentos. Uma pessoa, quando ela pinta uma tela, ela está transmitindo um pensamento. Quando ela fala, ela está transmitindo um pensamento. O problema se torna quando? Quando a minha fala se torna uma mentira. E aí só demonstra que é o diabo querendo enganar as pessoas. E ele só engana aqueles que são dele. Porque da mesma forma que o diabo tentou usar da palavra de Deus para encontrar um benefício próprio nas atitudes de Jesus, para que ele pudesse obedecer a ele, nós conseguimos distinguir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, porque o poder de Jesus está em nós. Então é Ele quem nos permite não mais chorar, não mais sofrer, não mais ficar iludido, não se importar com a opinião das pessoas. Quando Deus coloca algo dentro do nosso coração, nós conseguimos realizar essas coisas, mesmo que no momento que Ele colocou parece impossível, parece improvável.
ainda assim nós continuamos acreditando e trabalhando todos os dias. Então nós só podemos ter uma vida que agrada a Deus como? Por meio do poder. E quem dá o poder? O conhecimento. Conhecimento sobre quem? Jesus Cristo. Por meio do conhecimento que temos daqueles que nos chamou para tomar parte na sua glória e bondade. Então nós só podemos tomar parte na glória de Deus porque Jesus nos chamou. A questão é, quem está respondendo o chamado de Jesus? Você está buscando Jesus porque Ele está te chamando ou porque você está precisando de algo? Ou porque algo saiu errado na sua vida? É assim que começa um relacionamento. Eu busquei ao Senhor sem esperar nada do Senhor porque eu nem sabia quem Ele era. Eu não acreditava em Deus, então para mim Jesus ele não tinha significado. Eu não tinha ideia que a falta desse conhecimento era o que causava depressão dentro de mim. Mas conforme eu fui conhecendo o Senhor, os meus sentimentos foram mudando. Conforme eu fui lendo a palavra de Deus, aquilo que eu precisava mudou. Eu já não tinha mais a necessidade de sair, eu já não tinha mais a necessidade de beber, eu já não tinha mais as mesmas necessidades que eu tinha antes. E dentro de mim, o meu corpo começou a ser curado. Porque se você ler, até nas poesias que eu escrevi, eu tinha uma dor que eu sentia de estômago, que eu chamava de dor sentimental. E todo dia que eu estava com depressão, aquela dor queimava dentro da minha barriga, doía, machucava, era uma dor que era constante. Mesmo os médicos medicando, aquilo não passava. Sem contar a insônia, eu não conseguia dormir, tanto que eu trabalhava à noite, por isso chegou um ponto que eu desisti. Eu falei, eu vou trabalhar à noite mesmo, porque eu não consigo dormir. Como que você dorme com uma mente perturbada? Como que você dorme cheio de pecado dentro do corpo, onde você nunca acha que você é errado de nada? Sempre a culpa é das pessoas. Quando a gente vive longe de Deus, a gente sempre tem um arqui-inimigo, a gente sempre quer dar um nome, sempre vai ter um malvadão, ou uma malvadona, ou umas circunstâncias que nós vamos achar que aquela é a razão da desgraça da nossa vida. Sendo que é a falta de Deus e a falta de conhecimento que está transbordando. E Deus, Ele está não só dando o seu poder, mas dividindo a sua glória. E não só dividindo a sua glória, mas permitindo que eu seja bom, porque a nossa essência é maldade. Não existe pessoa boa sem que Deus esteja nela, sem que Deus esteja influenciando. Se eu tento fazer bondade longe de Deus, ou eu vou assumir a glória dessa bondade, ou eu tenho um interesse pessoal nisso. É diferente quando nós servimos pelo Senhor, que nós estamos fazendo para agradar a Deus, e não porque as pessoas vão ter uma visão de que nós somos boas pessoas. Não é porque eu faço um devocional, não é porque eu conheço a palavra que eu sou uma boa pessoa. Eu sou um lixo. Eu sou um lixo, eu não tenho medo de falar isso. Mas cada vez que eu sirvo o Senhor, que eu obedeço os pensamentos que o Espírito Santo coloca em mim, aí sim, os meus atos são de bondade e de amor. Desse modo, Ele nos tem dado as maravilhosas Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que Ele prometeu. Então é através do conhecimento que os dons espirituais eles começam a desenvolver, que são coisas que nós imaginávamos que era impossível. Eu saber o que a outra pessoa sente, começar a acontecer um milagre quando o médico diz, olha, esse, de acordo com os exames, já não tem mais cura. Você começar a ter um comportamento totalmente diferente que você tinha antes. Então os dons de Deus são capacidades, são virtudes que o Espírito Santo nos dá, porque nós começamos a viver na sua presença, em paz e no meio da graça de Deus. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo. Então, como eu posso deixar de querer beber, de querer fumar, de querer buscar pornografia, ou de viver essa vida de compulsão, de comer, ou de comprar, ou de fazer qualquer coisa? Coisas que você sabe que não te fazem bem e que você se arrepende, se sente mal por ficar fazendo essas coisas. Então, é os dons de Deus que dominam a minha mente, que dominam o meu corpo, que Ele me dá um poder que antes eu não teria. Nem que seja de um fato simples, às vezes numa discussão, de você poder ficar quieto. De na hora de uma briga, ao invés de você ficar alfinetando e buscando coisa do passado, que nem está acontecendo e jogando na cara da pessoa, você fica quieto.
Você saber esperar o sangue esfriar, ao invés de ficar guardando coisa ao longo do tempo e jogando na cara da pessoa, insinuando, fazendo, ai, não gostei que você falou isso, não gostei. Cara, se a minha mente está blindada pelo Senhor, eu tenho discernimento de entender o que é cada palavra. Se a gente começa lendo a palavra de Deus, e até para o próprio Jesus, muitas vezes eles chegavam, Senhor, quem pode aceitar essa passagem? Quem pode aceitar essa mensagem? Essa mensagem é dura demais. Porque quando os meus interesses não são satisfeitos, ou quando eu não tenho um tipo de vantagem, porque parece que eu sempre tenho que ter alguma vantagem sobre as coisas. A vantagem nunca pode ser Deus, sempre tem que ser para mim, porque senão é como se eu estivesse sendo feito de palhaço, sendo feito de idiota, eu estou sendo passado para trás, porque não é justo, porque os outros tiveram... O mundo ele não é justo e nunca vai ser justo. A justiça ela vem de Deus, por pessoas que têm um pensamento dominado por Deus. Senão você esquece. Por isso que o diabo mente, enganando você e você achando que uma coisa vai ser assim e não vai. E aí ele já mentiu por tanto tempo que você já se desiludiu, você já não tem mais esperança. Tudo que você espera está nas coisas e parece que quando Deus ele diz não para certas coisas que fazem mal, ele está tirando tudo, porque você não tem nada. Se Deus falasse para mim, olha, você não vai poder beber. Beleza, show, não bebo. Mais nada, sem problema. Não me faz falta nenhuma. Olha, você não vai poder sair à noite, no final de semana, ficar procurando alguém. Beleza, não tem problema. Porque eu não faço isso. Ah, mas você não vai poder fumar. Beleza, eu não fumo. Ah, mas... Então, tudo que no passado para mim parecia uma proibição, hoje para mim é uma libertação. Porque se são coisas que me escravizam e fazem mal para minha saúde, para que eu vou querer? Qual é o sentido disso na minha vida? Não tem sentido nenhum. Então, para que eu possa escapar de tudo isso, dessa imoralidade, desses desejos, dessas vontades, dessas tentações, eu preciso estar com o poder de Deus dentro de mim. E esses desejos estão na onde? Estão no mundo. E se o mundo jaz no maligno, os desejos vêm do próprio diabo. E pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Então, quando nós modificamos nossos pensamentos, também é modificado quem? A nossa natureza. Então era aquela pessoa que era do signo de Áries com ascendente em Satanás, e ela não é mais. Ela não tem mais aquelas características do signo. Ela não puxa mais uma carta dizendo, eu sou assim, eu vou morrer assim, porque eu sempre fui assim, quem me conhece que aceite assim, e é isso. Todo mundo tem que mudar, todo mundo tem que mudar, menos a pessoa. Ela não precisa. Os outros que me aceitem e os outros que me tolerem. E quando nós mudamos a nossa natureza para Deus, a nossa percepção muda. E se nós continuamos sendo medíocres, isso nos incomoda. Essa é a diferença. Se assim a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em 2 Pedro 1, versículos 5 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim: Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção de Deus. A devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muitas coisas boas como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, ele continuou conversando conosco, complementando, que é o restante do versículo acima. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé. Vê que Deus ele dá o dom, mas o caminhar cabe a nós. Nós não estamos aqui mortos, Deus não está dominando a nossa mente como se nós não tivéssemos escolhas. Tem coisas que cabe a nós fazer. Porém, Deus ele dá um poder aonde nós não teríamos coragem de fazer. Por isso que nós sentimos medo. Medo é a ausência de Deus. Se a gente vai lá em Josué e vê o que Deus diz a ele, olha, seja forte e corajoso, mãos à obra. Então não pense no que vai passar. Eu sei que às vezes o trabalho parece árduo, eu sei que às vezes parece que vai ser impossível, que nunca vai acontecer, que nunca vai dar certo, mas eu preciso juntar a minha fé.
que é a capacidade de ver as coisas que não existem com a bondade de hoje. E nós vimos ali em cima quem é a bondade, é a presença do próprio Deus. Então, quando eu sou bom, baseado na fé, baseado na palavra, baseado no Espírito Santo, aí verdadeiramente eu estou sendo bom. Por quê? Porque eu estou fazendo as coisas que agradam a Deus e que Ele coloca dentro do meu coração. Então eu preciso juntar essas coisas, eu preciso amarrar essas coisas, eu preciso querer. Então olha como precisa da nossa permissão para que as coisas possam começar a mudar dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. A bondade junta em o conhecimento. É interessante aqui, por quê? O que é essa palavra conhecimento? Que conhecimento é esse? É a sabedoria. Não é só conhecer, mas é o saber a razão de todas as coisas. É você entender o porquê os teus sentimentos são assim. É você entender porque certas pessoas têm algum tipo de comportamento que nós reprovamos. Porque ela não tem sabedoria, porque ela não conhece a palavra, porque ela não tem fé, porque ela não tem discernimento espiritual. Então eu tenho que juntar a minha bondade, ou a bondade que Deus nos deu, ao conhecimento. E o conhecimento eu tenho que usar para quê? Para o domínio próprio. Não adianta. Por que a tentação atentava no passado e hoje não atenta mais? Porque nós temos domínio próprio, porque nós temos conhecimento, porque nós não vivemos mais de impulso, porque eu não acho que eu preciso dessas migalhas hoje para poder viver, porque eu não preciso mais de escape, porque eu não preciso mais de alívio. Tudo aquilo que eu preciso eu encontro no Senhor. Eu criei um propósito maior para a minha vida a partir do momento que eu coloquei ela à disposição de Deus. E não parte só de eu ter vontade, foi um processo de conversão, de convencimento, aonde eu entendi através da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo que eu sou pecador, que eu sou imperfeito, que eu preciso me arrepender das coisas que eu fiz, das coisas que eu fiz e eu sabia que estava errado e mesmo do jeito eu fiz, achando que eu tinha o direito, porque alguém fez mal, nós achamos que nós temos o direito de fazer mal e nós não temos. Porque se nós estamos tomados pelo Espírito Santo e nós fazemos mal, isso nos incomoda. E se você ignora esse incômodo, o Espírito ignora você. E aí você vai ficar de novo à deriva, sem controle, sem domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. Perseverar é eu continuar fazendo independente do resultado. Nós vamos continuar orando independente do resultado. Nós vamos continuar buscando independente do resultado. A perseverança é o começo da Bíblia, quando nós não entendemos aquela lista de nomes longos que está tentando ligar o Novo Testamento ao Velho, a quem foi prometido aquelas coisas que Jesus iria cumprir. É a perseverança que faz nós acordarmos todo dia de manhã, buscar o Senhor, louvar o Senhor. É a perseverança que faz a gente evangelizar as pessoas, mesmo sem saber qual vai ser o resultado, porque a nós cabe o semear, e quem faz crescer é o Senhor, mas depende da pessoa querer, dela buscar. Quando nós damos a Bíblia a uma pessoa, nós estamos dando a chave da cadeia para ela. Se ela vai usar aquela chave para abrir a porta e sair, cabe a ela. Mas o nosso papel é entregar algo que ela não tinha, algo que também nos foi entregue. Uma liberdade que só existe na presença do Senhor. Já não somos mais oprimidos, já não somos mais tristes, já não temos mais descontrole emocional, já não xingamos mais, já não pensamos mais da mesma forma. E eu tenho que pegar essa perseverança e juntar na onde? A devoção a Deus. E o que seria essa devoção? A obediência a Deus, a busca ao Senhor, a fazer aquilo que agrada ao Senhor, a colocar Deus em primeiro lugar, a pensar no que Deus vai pensar, temor a Deus, a ter respeito pelo Senhor. A esta devoção juntem a amizade cristã. Então, olha quanta coisa precisou acontecer. Olha o tamanho do processo que nós seguimos, como se fosse uma escadinha, para nós chegarmos a ter uma amizade cristã.
para mim poder ter um amigo de verdade, um amigo em Cristo, alguém que eu possa contar as coisas sem ter medo que essa pessoa ela vai espalhar essas coisas para as outras pessoas, ou vai me diminuir, ou lá na frente vai usar contra mim. Olha o processo, e não, nós invertemos tudo. Nós começamos fazendo amigos, sem conhecer o coração das pessoas, sem saber quem é o Senhor, sem ter domínio próprio, sem nada. E depois nós achamos que as pessoas, como as pessoas são ruins. Elas são ruins mesmo. Tolo fomos nós, que no passado pensávamos que era apenas uma questão de encontrar a pessoa certa. Como que eu posso encontrar a pessoa certa se eu sou a pessoa errada? E lá no final, olha o que vai aparecer: juntem com o amor. Mas nós não, nós queremos inverter. A pessoa ela casa, a pessoa ela namora, a pessoa ela tem alguém, ela já faz amigo, E é isso, nós começamos a vida de ponta cabeça. E aí vai dar um tempo e vai estar tudo errado. Você vai viver as consequências das suas escolhas. E aí vai parecer que o mundo é injusto, que nada dá certo, que só dá certo as coisas para os outros, para você nada dá certo. E é isso. Você vai estar com um conjunto de coisas que você não sabe o valor, que você acreditou que aquelas coisas poderiam tirar esse sentimento ruim de dentro de você, e você vê que cada coisa que você buscou só te aprisionou mais, só te colocou numa posição onde você não tem nada. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Então isso não é uma escolha, é uma necessidade. Nós temos que ter essas coisas. Para que eu possa estar apto para servir ao Senhor, essas são as qualidades que eu tenho e que todas as pessoas deveriam buscar. Todos nós vamos passar pelo mesmo processo, todos nós. Todos nós, Deus não vai abandonar ninguém, você não vai ser o rejeitado que não teve sorte. Se você seguir o que está na palavra de Deus, se você se arrepender dos seus pecados, se você buscar o Senhor, se você aceitar Jesus como seu Salvador, se você aceitar sem ficar questionando o que Deus coloca dentro dos teus pensamentos, você pode fazer as coisas da tua maneira e continuar se sentindo mal. Você pode fazer as coisas do jeito que Deus ensina e se sentir bem. Você pode continuar dependendo das pessoas, ou você depender apenas de Deus e do seu poder e dos seus dons. Você pode ter uma mente que o tempo todo ela te machuca, ou você pode ter uma mente que te leva a lugares que você vai ver a glória e o poder de Deus se manifestando. Você escolhe. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, eles serão mais ativos cada vez mais. Como que eu aumento o meu conhecimento? Ou como eu aumento a minha fé? Como eu aumento a minha sabedoria? Através da palavra de Deus. Praticando as coisas que Deus coloca dentro do meu coração. Buscando cada vez mais a presença de Deus. Deixando que Deus use da minha vida, evangelizando as pessoas, ouvindo louvores, me posicionando. Nós temos que nos posicionar. O que é certo, o que é errado. E posicionar não é o perseguir as pessoas. Posicionar é eu não deixar ninguém moldar os meus pensamentos. Eu estou firme e convicto nisso. Eu sou um cristão. Eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou nada. Não existe uma denominação humana que consiga me encaixar dentro, porque a minha doutrina está em Cristo. E por não frequentar a igreja, como é o normal de todo mundo que não leu a Bíblia, eles vão frequentar para aprender. Isso é o normal. O que é esquisito é ele parar só no começo. Ele para no começo. Para ele é o suficiente aquilo. Para mim, aquilo era muito pouco. E é assim que nós começamos a nos posicionar. Quantos têm coragem de se posicionar? Não, eu leio a Bíblia em casa. Não, eu busco o Senhor em casa. Não, eu evangelizo. Eu faço, assim, assado. Eu faço não, né? O Senhor me inspira a fazer essas coisas. É posição. Eu não preciso me encaixar em alguma coisa que alguém possa reconhecer para saber quem me salvou. Eu não preciso ficar fazendo. Então, nós temos que nos posicionar. Ou você vai ser quente ou vai ser frio. A vida inteira eu sempre posicionei. Eu era ateu, não acreditava em Deus, eu tinha um posicionamento. Tem gente que fala que acredita em Deus, mas vive da mesma forma que eu vivia, sente da mesma forma que eu sentia. Então que Deus é esse? Que não salva ninguém? Tem alguma coisa errada. E é justamente essa ilusão que o diabo coloca na nossa mente. Então, através do conhecimento, cada vez mais nós conheceremos a quem? A Cristo. Cada vez mais nós refletiremos a quem? A imagem de Cristo. Então espero que
possa ter ficado muito claro que o conhecimento do Senhor, ou a sabedoria, é aquela que edifica e não a que destrói, é aquela que constrói e não aquela que simplesmente reivindica a glória das coisas. Veja como tem um processo até nós chegarmos a nos tornarmos aptos a nos relacionarmos com pessoas, seja como amigos, seja demonstrando amor, seja qualquer tipo. Se o Senhor não estiver dentro da nossa casa e dentro do nosso coração, nós viveremos sempre esperando alguma coisa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o seu coração, te dar discernimento, sabedoria, que você pense na sua vida, que você leia a palavra de Deus, escute os louvores, muda as músicas que você ouve, vai deixando Deus tocar o teu coração, vai sentindo, vai vendo, sabe, você tá tão no automático que parece que qualquer coisa que muda vai fazer mal. O mal já está dentro de você, o mal já faz parte na tua vida. Que Deus possa te dar conhecimento e sabedoria para que isso saia de você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.